Boa noite, galera. Então, meu nome é Vitor, né? Mais conhecido como Foquinha para quem tá jogando comigo e tal. Eu sou um dos organizadores do campeonato, né, da Liga Baiana de CSGO. E devido a toda a confusão que foi gerada nesses últimos 2 dias do campeonato, eu acho que a melhor maneira da gente explicar isso é fazer um vídeo e, de fato, explicar para vocês o que aconteceu. Hoje eu vou tratar dois assuntos distintos. O primeiro assunto é o WO, aplicado contra o time da Golden Vulpes na terça-feira, contra a Sem Chorar. E o segundo caso é a não aplicação do WO no time da Nubis ontem. Então, vamos lá. A princípio, o jogo da Golden Vulpes e da Sem Chorar era para ser realizado na terça-feira às 8 horas. Os times entraram, tudo de boa. Demorou um pouquinho pra gente se conectar no servidor e tal. Começou a partida, enquanto estava 5-0 para Golden Vulpes. A Steam resolveu entrar em manutenção e derrubou alguns jogadores. Acabou a partida, devido a isso. Não teve como ser continuada. E chegou num consenso, tanto dos jogadores quanto da organização, de que essa partida ela seria remarcada para uma posteridade. Pois foi um problema técnico e que a gente não tinha muito controle e nem culpa, né? Mas então, eram dois jogos, o primeiro às 8, o segundo às 9, teoricamente, né? Era logo em sequência. Às 9h40, depois de todo o problema ter sanado e etc., atualização dos servidores da VMS Club e tal, os dois times estavam prontos, com as duas lobbies criadas, e o nosso narrador estava na lobby de coach em um dos times. Nessa hora, um dos jogadores da Golden Vulpes não aceitou a partida e tomou um ban. Quando ele voltou, ele falou que ele estava cagando. Tá, tudo bem, a gente esperou os 5 minutos do ban padrão e logo em seguida a gente recriou o lobby. A gente, quando eu falo, são os dois times, tá, galera? Os dois lobbies recriados. Eis que um jogador da Golden Vulpes fala: "Ah, vou cagar. Vou cagar também." Nisso, um outro jogador do time, nessa hora eu estava presente na sala do TS deles, falou: "Ah, você aqui falou." E fechou o TS. Simplesmente ele saiu do nada. Nisso, eu estava presente e falei com os dois outros jogadores que estavam lá presentes para tentar entrar em contato com ele. Um desses jogadores falou que ele tinha ido reiniciar o PC, que aconteceu alguma coisa e tal. Eu falei: "Velho, manda mensagem para ele. Ele tá online no WhatsApp aí que vocês estão falando, né?" Ele falou: tá online. Liga para ele, dá uma ligada para ele e tal. Sem conseguir entrar em contato com os caras. Entrar em contato com o cara específico. Nessa hora eu subi na sala da Sem Chorar para explicar a situação e voltei para a sala da Golden Vulpes e expliquei assim: essa partida era para ter acontecido às 9 horas, os servidores da GC deram um problema e tal. Às 9h40 vocês criaram o lobby e devido a não comparecimento de vocês, tipo, não aceitaram, etc, etc, tá atrasando um pouco, mais do que necessário. Eu vou dar 15 minutos para vocês. Notifiquei, isso era 9h55. Eu vou dar mais 15 minutos para vocês tentarem entrar em contato com um dos dois reservas que vocês registraram no sistema, como reservas da equipe, ou achar um complete. Para quem não sabe, tem uma regra do complete que diz o seguinte: você pode utilizar um complete de qualquer lugar, basicamente. As únicas restrições são: eles não podem ser jogadores do time principal de nenhuma outra equipe, não pode ser um reserva que tenha jogado mais do que 2 partidas pela equipe que ele está como reserva, ou seja, naquele dia eles poderiam usar a reserva de qualquer outra equipe, ou pode ser qualquer jogador que não esteja registrado em nenhum time no campeonato, que more na Bahia ou seja baiano. Eu dei até as 10h10 para eles fazerem isso.
Nisso eu saí da sala e fui notificar a Sem Chorar desse problema. Fiquei um tempo na sala da Sem Chorar. Nesse meio tempo, parece que o jogador que tinha ido cagar na segunda vez tinha voltado e tinha aceitado a lobby. E tomou um ban, né? Eles tomaram um ban porque um dos jogadores dele não estava presente. Enfim, isso é irrelevante porque como ele não ia estar presente mais, a gente poderia criar o lobby sem ele. Enfim, eu desci na sala, falei, pô galera, já um pouquinho alterado. Pô galera, ó o horário aí, vocês tomaram outro ban, pô. Que vacilo é esse e tal? Tem 10 e 10. Nisso, o capitão deles... Como é que eu posso explicar? Começou a debater o assunto do Complete, dizendo que ele não ia chamar nenhum reserva, pois os reservas estavam fazendo outras coisas, e não iria utilizar nenhum Complete, porque ele queria jogar com o time dele. Eu falei, beleza, às 10 e 10 eu volto. Nisso ficou batendo boca e tal. Às 10 e 10 eu voltei e dei o WO no time. E gerou uma confusão, porque o outro time, a Sem Chorar, estava disposto a remarcar a partida. Só que, do ponto de vista da organização, a partida estava marcada, o time não compareceu com um jogador, foi dado tempo extra para conseguir um reserva ou um complete e não foi feito isso, por decisão do time. E assim, tem todo um planejamento feito, tem transmissão de stream feita. A gente ficou desde as 7h30 já online aqui. Começou a stream às 8. A gente ficou até o horário que eu tinha anunciado que ia ser WO, esperando eles voltarem para fazer a transmissão. E nós, como organização, decidimos aplicar o WO para essa equipe. Beleza? Assunto encerrado. WO aplicado não vai ser mais retirado esse WO. Acontece que a partida que caiu, devido à manutenção, seria remarcada. Eu notifiquei os dois jogadores responsáveis, né, que não são capitães, para marcar essa partida e me dizer a data, para a gente marcar a transmissão e etc. O responsável pela Golden Hoops simplesmente falou, não pô, fica de boa, pode dar WO também. Ou seja, por birra, ele não quis jogar a partida que seria remarcada. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que nesse tempo todo, esse mesmo responsável pelo time estava infringindo uma regra que está lá, que é a regra de conduta número 3.3. Diversas vezes eu entrava na sala deles e eles ficavam xingando, principalmente a organização. Ocorreu um caso de eu entrar na sala com outro organizador, dar um comunicado para eles, e ao sair da sala, o outro organizador permaneceu na sala, e esse responsável começou a falar palavras de baixo calão nas minhas costas. Enfim, isso é realmente, tipo assim, não que eu me importe, isso não vem ao caso, mas tá na regra, e assim, eu relevei bastante isso, sabe, tipo, tentei relevar bastante isso. Assunto encerrado, vamos pro próximo assunto. Ontem, às 18h30 mais ou menos, conversando com o pessoal que faz campeonatos e etc., a gente pensou na ideia de fazer o campeonato os jogos pela Faceit. Por quê? Os servidores da Gamers Club estão com loss, para quem é da Bahia, tá? E o servidor da Faceit libera a IP da GoTV, ou seja, a gente consegue fazer a transmissão sem a necessidade de entrar como coach de um time. O que foi um dos problemas também que aconteceu na terça-feira, no primeiro dia. Eu notifiquei os dois responsáveis pelos times, que seria o time da Anubis e da 131, no WhatsApp, no grupo do campeonato. E aí, isso foi às 18h48, exatamente, tá aqui, tá registrado.
O representante da 131 viu a mensagem, conversei com ele e tal. Enquanto isso, o responsável pelo Anubis não tinha visto nem respondido nada dessa mensagem. Eu entrei em contato com ele às 7 horas, mandei o link da Hub para ele entrar e participar junto com os jogadores do time dele. Ele não visualizou. Quando foi às 8 horas, eu perguntei: e aí, cara, você viu? Nessa hora ele respondeu eu vi agora e tal, vai ser pela Faceit, né? Eu expliquei e tal. Beleza. Às 9h15 estavam os 10 jogadores, tanto da Anubis quanto da 131, no TS do campeonato, configurando todo o sistema da Faceit para jogar. O que aconteceu foi que a Faceit tem um problema, que a conta que você usa nela é diferente da sua conta da Steam, e isso não é o que ocorre na Gamers Club e na Sportal, por exemplo. Foi dado, teve um atraso para organizar, etc, baixar anti-cheat, que precisa reiniciar computador e tal. Mas a partida foi iniciada, os vetos foram feitos às 21h46. Às 21h45, o jogo tinha sido aceitado, respeitando os 15 minutos, e os vetos foram feitos às 21h46. Acontece que 2 jogadores do time da Anubis estavam com contas na Faceit diferentes da conta da Steam. Isso é um problema de plataforma, e eles não estavam conseguindo conectar. Acabou a partida, eles não entraram, tá? E nisso o responsável pelo 131 estava pedindo para ter dado WO no time da Anubis. Eu cheguei na sala deles, perguntei qual foi o que aconteceu, eles explicaram isso para mim. E aí eu sugeri o seguinte: vou dar WO para vocês e a gente faz os jogos pela GC. Fui na sala de baixo imediatamente para notificar isso, e o time da 131 falou: não vamos jogar pela GC, porque a GC tá com nós e a gente tá todo preparado aqui na Faceit. Nessa hora eu subi e notifiquei isso para o responsável da Anubis. O responsável da Anubis falou o seguinte: poxa, cara, mas você me notificou em cima da hora e tal. A gente não teve tempo hábil para fazer essas alterações, etc. E nas regras está que as partidas vão ser pela GC. Nesse ponto, eu como organizador estou assumindo o erro, tá? Eu resolvi mudar a plataforma em cima da hora, notifiquei os jogadores em cima da hora, e nem todos tiveram a disponibilidade de entrar previamente para corrigir esses problemas. Dessa forma, eu sugeri para os jogadores remarcarem essa partida, que tinha sido cancelada porque eles não estavam conectando. E eu dei mais 15 minutos para os caras da Anubis para resolverem esse problema. Na verdade, eu dei 15 minutos para eles resolverem esse problema. E notifiquei a 131 que seria dado 15 minutos para eles resolverem esse problema. Subi na sala da Anubis, falei isso para eles, eles tentaram resolver o problema, eles não estavam conseguindo. Enquanto eles estavam tentando resolver isso, eu desci para a sala da 131, e aí um dos jogadores falou: pô, cara, o problema todo é o horário e tal, porque um dos nossos jogadores tem 3 provas amanhã e vai acabar muito tarde. Eu falei: cara, se o problema é esse, a gente pode remarcar a partida, porque foi um erro meu, como organizador, ter mudado em cima da hora a plataforma, na qual eu mudei pensando na melhoria do campeonato, devido ao loss da GC e essa parte da GoTV. E, pelo que foi conversado na sala, eles tinham concordado em adiar essa partida e jogar a outra, beleza? Subi na sala da Anubis, eles não tinham resolvido, eles chamaram o Complete. Às 10h10 foi realizado o primeiro jogo, com o mapa que eles tinham vetado no jogo que foi cancelado. A última ban foi o ban da 131. Resultado: jogaram a primeira partida, a Anubis ganhou a partida. Aí eu cheguei na sala e perguntei: e aí, vocês vão adiar? Porque o cara tinha também dito a possibilidade de, depender do horário que acabasse a partida, jogar direto. Os caras falaram: não, vamos jogar logo. Ok. Notifiquei a Anubis, eles criaram os times, etc. Jogaram a segunda partida.
e dessa forma, dessa maneira, a 1-3-1 ganhou a segunda partida, ou seja, cada time ganhou uma partida no dia. Hoje pela manhã, eu acordei com algumas mensagens um pouco ofensivas, dizendo que eu estou favorecendo pessoas. E tipo assim, nos dois times eu não tenho nenhum amigo, eu não estou favorecendo ninguém, tá? Foi um erro da organização ter mudado a plataforma por cima da hora. Por isso, nós concordamos que não haveria necessidade de ban ou de WO. E os resultados estão permanecidos, pois os dois times jogaram as partidas. Isso foi uma decisão unânime entre todos os organizadores, tá? Eu estou assumindo o meu erro de ter mudado a plataforma em cima da hora. Desde ontem eu já tinha percebido que foi um erro de ter mudado e já notifiquei os jogadores dos jogos de hoje que seria na Faceit e não será tolerado nenhum atraso em relação a isso, pois eles tiveram mais do que o tempo suficiente para organizar conta e etc e por aí vai, tá? Então, só para deixar claro, terça-feira, Golden Vulpes contra Sem Chorar. Primeiro jogo é para ser remarcado, tá? Se os times quiserem remarcar o primeiro jogo que caiu por causa da manutenção da Steam, estamos disponíveis para vocês remarcarem. Remarquem e mandem a data e o horário pra gente. A gente vai fazer a transmissão do jogo. Segundo jogo foi WO. Por conta de não respeito a algumas regras e algumas atitudes, enfim. Ontem, 1-3-1 versus Anubis. Houve um erro por parte da organização que mudou a plataforma em cima da hora. Não teve tempo hábil para corrigir alguns problemas, mas por mais que teve um atraso, todas as duas partidas foram jogadas e após o resultado teve toda uma, como é que pode dizer, um desgaste, enfim. Mas é isso, tá? Acho que vocês precisavam ter uma posição da gente, né? A organização do campeonato. E a gente está fazendo isso para vocês, tá? Peço desculpas por qualquer coisa que venha a ocorrer ainda. Nosso intuito é sempre promover o melhor conteúdo para vocês, melhor maneira de jogar o campeonato também. Coisas que estamos percebendo que estão sendo feitas de maneira errada, já estamos ou tentando corrigir na medida do possível ou corrigir para próximas edições. E é isso, galera. Mais uma vez, desculpa, tá? E muito obrigado pela compreensão que alguns estão tendo.